acontece quando uma bibliotecária e uma psicóloga se juntam? Bom, meu nome é Carla, sou bibliotecária e sou apaixonada por livros. Olá, eu sou Sueli, sou psicóloga, professora de psicologia, sou coordenadora de curso em ensino superior. Estamos aqui para conversar sobre boas histórias. Uma missão difícil que vocês não imaginam. Escolher 3 obras que me marcaram. Que dificuldade! Eu fico muito feliz em compartilhar com você que eu sou uma pessoa que se permite ser marcada de muitas formas, por muitas obras e por muitos estilos literários diferentes. Mas eu fui desafiada e aí vai essa minha seleção. Bom, como é que eu saí dessa saia justa? Eu coloquei um critério. Então, primeiro, eu escolhi uma obra que me abriu praticamente o universo da leitura. Eu até comentei isso nas 5 dicas para a leitura, depois você confere aqui embaixo o link desse nosso vídeo, que foi uma obra de Marcos Rey, um autor maravilhoso já falecido, que tem muitas obras, mas dele eu fui lendo uma sequência, eu ainda era pré-adolescente, e ele praticamente abriu a leitura, o universo da leitura, o gosto da leitura para mim, que é O Mistério dos 5 Estrelas. Uma história maravilhosa de suspense, uma ficção, que eu não parava de ler. Eu lembro que eu ficava com o livro na mão e assim, quando termina, ao mesmo tempo uma felicidade muito grande por ter lido e ao mesmo tempo uma tristeza e já uma saudade daquelas personagens, mas extremamente envolvida pelo desafio de entender a história, de tentar entender quem era o autor, o responsável. Então, O Mistério das 5 Estrelas tem que ser destacado como a minha primeira obra. Desse mesmo autor, a gente tem também O Rapto do Garoto Dourado, do Garoto de Ouro, Um Cadáver que Ouve Rádio, Sozinha no Mundo, nossa, várias outras obras. A partir do Mistério dos 5 Estrelas, eu comecei a ler muito suspense, terror, livros com aquela cara policial. Então, eu passei a ser uma leitura de Agatha Christie, passei a ler muitas coisas sobre Sherlock Holmes, gosto muito. Gosto de ler algumas histórias de terror leve. Drácula é outra história sensacional, das quais você lê e os personagens ficam com você para sempre. Então, número 1, O Mistério dos 5 Estrelas, com todo o meu carinho e gratidão ao Marcos Rey. Bom, resolvi um problema, né? Primeira obra está escolhida. E a segunda? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler os clássicos. Então, tanto os clássicos da literatura brasileira, quanto clássicos internacionais. E aí, assim, caramba, qual que eu vou escolher, E aí também coloquei um critério. O primeiro grande clássico que eu li e que me ajudou também a refletir sobre uma série de coisas importantes. E aí eu tenho que destacar Peter Pan, que eu li também pré-adolescente, uma obra sensacional. Então, importante no momento de vida que eu estava, ao mesmo tempo querendo crescer, ao mesmo tempo preocupada com as responsabilidades que o mundo adulto poderia me trazer, então ao mesmo tempo me identificando com os receios e as vontades do Peter Pan, e ao mesmo tempo com a consciência e o despertar da Wendy. Então, eu me senti Peter e me senti Wendy, então eu preciso destacar que desse grande universo, desses grandes livros, dessas grandes obras internacionais, eu preciso ser honesta e dizer que Peter Pan foi e é uma obra muito importante na minha vida. Muito feliz, né? Às vezes sendo menina perdida, às vezes querendo voar, às vezes querendo fazer só o que eu quero como a Sininho, às vezes sendo bastante consciente como a Wendy, às vezes sendo tudo isso e sendo muito, muito, muito feliz como o Peter. Então, fica como dica para você aí também o Peter Pan, fica aqui a imagem do livro para você, esse eu não tenho aqui comigo para te mostrar. A partir do Peter Pan, gente, aí o meu universo se desbravou nos clássicos. Eu tenho um outro querido que é o Dom Quixote, quem me conhece sabe também. E muitas outras obras dessa linha.
Bom, e aí? E escolher a terceira? Essa acho que foi a mais difícil. Primeiro, me desbravou para o universo da leitura, especialmente da leitura do suspense, da ficção, que foi O Mistério dos Cinco Estrelas. O segundo, um grande clássico com o qual eu me identifiquei e percebi a riqueza das personagens, o quanto a gente pode se descobrir através destas histórias, que foi Peter Pan. E o terceiro? O terceiro, pois é, são as obras que me fazem viajar, sonhar e me emocionar, torcer, lutar. E aí eu preciso dizer que a grande obra que fez isso foi O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é uma outra obra, considerada como clássica também, mas que me fez sonhar, que me fez me emocionar, me fez rir, me fez querer pegar o Pequeno Príncipe no colo. É uma obra, gente, que eu leio com muita frequência, não sei dizer para vocês quantas vezes eu li, e me permito ler e reler muitas vezes. Então, nessa categoria de obras que fazem muito sentido, que me emocionam e que eu leio com muita frequência, está em número, assim como top 1 aí, como primeiro, O Pequeno Príncipe. Eu tenho outras obras nesse sentido, como Fernão Capelo Gaivota, como eu mencionei para vocês, Flores para Algernon, que é um livro recente, ó, confere aqui embaixo no link. Nós gravamos, o último vídeo da gente foi sobre essa obra, uma obra que me fez chorar muito de emoção e me fez ficar com lição de casa, né? O Ódio que Você Semeia também é uma obra muito legal, que me emocionou. O Lobo da Estepe, né? Quem já foi meu aluno ou estagiário que eu já tenha supervisionado sabe que é uma obra que eu recomendo bastante. Orgulho e Preconceito, não só porque eu sou romântica, mas principalmente pelo papel da mulher e como a nossa querida Lizzie foi uma mulher empoderada para a sua época. Então, considerando essas possibilidades de livros que me emocionam e que me fazem crescer, O Pequeno Príncipe. Então, tomara que você tenha gostado dessa minha seleção, que foi bastante difícil. Tomara que você tenha obras muito queridas e que você tenha a mesma dificuldade que eu para fazer essa seleção. Confere aqui embaixo mais algumas dicas que nós estamos deixando para você e não esquece de comentar. Qual foi a obra que mais te marcou? Tá bom, vai. Quais foram as 3 obras que mais te marcaram? Eu tô curiosa para ler. Não esquece de sinalizar, tá bom? Obrigada, gente. Um abraço e até a próxima. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal novamente. E essa semana nós tivemos o desafio de escolher, dentre esse universo literário, 3 livros que marcaram a nossa história. Eu escolhi, tive como critério livros que, além da história em si terem me marcado, marcaram também fases da minha vida. Então, o primeiro livro que eu escolhi chama-se A Marca de uma Lágrima, do autor Pedro Bandeira. Esse autor ele foi meu queridinho por muitos anos e continua sendo eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu não tenho esse livro aqui porque eu emprestei ou eu perdi, eu não tenho mais esse livro, mas eu tenho alguns outros dele. Esse aqui é a coleção Os Caras, muito boa para adolescente. E esse livro me marcou porque ele foi o primeiro livro que eu tenho registro assim de leitura, né? Eu comentei em um vídeo anterior que eu sempre fui cercada por livros, né? Por histórias, por contos de fadas, de bis. Mas o livro A Marca de uma Lágrima marcou, acho que o meu início realmente na literatura, né? Na leitura, de ter uma escolha de uma obra e tal. Então esse livro me marcou em muitos sentidos. Além de que a própria história da personagem principal, que é a Isabel, ela traz uma carga emocional muito grande de adolescente, né? Adolescente ele sempre sente muito ao extremo, né? Todas suas emoções. E a Isabel era bem isso, né? Alguns falam que ela era muito dramática, mas adolescente ele é um pouco dramático, né? Ele vive todas as suas emoções de forma muito intensa. Então eu me identifiquei muito com a personagem e é um livro que eu tenho muito carinho. Houve algumas polêmicas, né, a respeito dessa obra, se era indicado ou não para algumas faixas etárias, por conta
tem um certo erotismo em algumas falas da personagem principal, mas é um livro assim, extremamente importante e trazem assuntos relevantes para a atualidade, para a vida de um adolescente. Então faz parte da minha leitura, assim, dos meus queridinhos, dos meus preferidos, e é o meu número 1. Meu livro número 1, então, é A Marca de uma Lágrima, e todos os livros. Eu tive o privilégio de me comunicar com esse autor uma vez, eu mandei uma carta para ele anos depois, ele me respondeu, e foi, assim, bem emocionante para mim, né, ter um contato mais direto com o autor. Então, ele, para mim, sempre estará no meu coração, gosto demais. Depois disso, gente, eu tô com alguns livros aqui. Eu fui cercada por literatura brasileira, porque fazia parte, né, da nossa leitura obrigatória de escola e tudo mais. Eu até comentei também nesse mesmo vídeo que eu não gostava muito de literatura brasileira por conta da obrigatoriedade de ter que ler, mas eu gostava muito de A Moreninha, porque eles já não faziam parte dessa leitura obrigatória. Então, o Gaúcho, eu lembro de ter lido e gostado muito, A Moreninha, Iracema, apesar que Iracema fazia parte da leitura obrigatória. Enfim, fui cercada aí na minha adolescência pela literatura brasileira e pela Agatha Christie. Li muito Agatha Christie na minha adolescência, amava esse universo de suspense, achava o máximo quando eu conseguia descobrir quem era o assassino da obra. Pra mim, ela tem uma mente assim incrível, incrível, incrível. Futuramente a gente pensa em falar especificamente dessa autora. Depois, eu fui lendo muitos autores fizeram parte da minha vida. E quem me conhece, eu não poderia deixar de citar, ela é uma autora mais contemporânea, não é uma autora de clássicos, mas de muitos best-sellers, que é a Nora Roberts. Esse livro que eu tô aqui é o segundo, é uma coleção que tem. Série Imortal chama, ela escreve sob o pseudônimo de J.D. Robb. E quem assiste me conhece, se eu não citasse essa autora, iria me condenar. Então, li muito Nora Roberts, leio até hoje, é uma das minhas autoras preferidas contemporâneas. Ela aborda temas bastante polêmicos, mas de uma forma muito sutil, né? E é uma ótima autora assim, para você se entreter. Ela tem uma linguagem muito gostosa. Para quem gosta de romance, de suspense, esse, inclusive, Série Imortal, é muito voltado para o suspense e ele é futurístico. E eu acho muito incrível porque ela foi publicada, acho que o primeiro livro foi publicado em 1991 e não existiam videochamadas e coisas desse sentido, e no livro já existe essa tecnologia. Então me chama muita atenção quanto a isso. Mas ele não é o meu segundo livro preferido. O meu segundo livro preferido, quer dizer, que eu tive que escolher, né, gente? Chama-se A Menina que Roubava Livros. A minha história com essa obra foi já na faculdade. Eu ganhei da minha turma. Quando eu retornei para São Paulo, eu morei fora de São Paulo um tempo, e quando eu voltei, a sala me presenteou com essa obra maravilhosa. Eu demorei para ler, porque ele tem um início de leitura um pouco diferente. Quem narra a história é a morte, então é algo bem fora, assim, não é muito comum, digamos assim. Então eu demorei para ler, mas foi incrível, foi adaptado para o cinema em 2013, se eu não me engano, e é uma obra riquíssima. Tem sido aí citado como uma futura, para se tornar um futuro clássico da literatura, mas é sem dúvida uma história emocionante, que toca, né? O livro ele tem uma importância dentro dessa história, então me marcou bastante. Então esse é a minha segunda escolha. E a terceira, ela não tem nenhum marco assim de fase, mas é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Por que eu escolhi esse? Meu irmão brinca que eu sempre gosto de livros que tem a figura feminina de uma forma muito forte. E esse é a personagem principal desse livro, né, que é a Elizabeth Bennet. Ela é bem... é uma personagem muito forte. E ela é, para os padrões daquela época, bem... evoluída na palavra, me fugiu agora, mas ela precede, né, começa a abordar a questão do feminismo nesse livro, né, já que a gente fala de Jane Austen, ela é do início do final do século XVIII, início do século XIX, então é bem atual.
e fala do empoderamento feminino, né? Então eu gosto muito desse livro. Então o meu top 3 são esses. Tem muitos livros que eu gosto, tem a Crônica de Nárnia que eu peguei aqui, os livros, a coleção do Harry Potter, fez parte da minha vida, da minha juventude ali, eu já estava sendo uma jovem adulta, né? Uma literatura uma jovem adulta, mas não tem como não citar, acho que fez parte da minha história. Mas como eu tinha que ficar em 3, eu escolhi esses 3. Então é A Marca de uma Lágrima, que marcou minha adolescência, aí a minha juventude foi marcada pela Menina que Roubava Livros, e Jane Austen com Orgulho e Preconceito, que é um clássico, né? E ele é relevante para qualquer fase da vida, assim. Então eu espero que vocês tenham gostado. Conte aqui para nós também quais são os seus livros preferidos, se conseguirem resumir em 3, bem legal, mas não é fácil, hein, gente, não é fácil. Então um grande abraço e até a próxima.